Sejam bem-vindas todas as pessoas ao nosso 12º episódio do Falando às Claras. Eu sou Clara Machado, advogada, empreendedora e professora, e no episódio de hoje conversaremos sobre empreendedorismo feminino, que é o nome dado ao movimento que envolve negócios fundados, pensados ou comandados por mulheres, incluindo empresas com liderança feminina. Empreendedorismo feminino é uma das iniciativas coordenadas pela ONU Mulheres, braço da entidade, que tem como objetivo unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. A fim de diminuir a desigualdade de gênero, a ONU Mulheres atua em 6 áreas prioritárias: liderança e participação política das mulheres, empoderamento econômico, fim da violência contra mulheres e meninas, paz e segurança e emergências humanitárias, governança e planejamento, normas globais e regionais. Esse movimento tem provocado transformações no mercado de trabalho, oxigenando ideias e agregando em diversidade. Além disso, tem contribuído para o empoderamento das mulheres, abrindo caminhos para que se tornem líderes não apenas de equipes, como também de sua própria trajetória profissional e pessoal. E para conversar sobre esse tema, nós estamos aqui com Jamile Hollenberg, que é empresária, mentora e autora. Jamile, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu queria que você se apresentasse. Diga aí quem é Jamile, né? Aí na fila do pão. Se apresente, como você quiser. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre esse tema, que é um tema assim tão gostoso, que faz parte do nosso dia a dia e tão importante para o nosso universo feminino. O empreendedorismo, de forma geral, é algo que eu acredito muito, de forma tanto para o universo feminino quanto para o masculino, independente do gênero, é muito importante. Mas dentro do nosso universo feminino, é preciso a gente ter ainda mais zelo e atenção a esse tema, porque é algo muito recente para a gente quando paramos para pensar o pouco tempo que a gente começou a desbravar esse universo, né? Mas como você já falou aí, sou empresária, mentora de mulheres, buscando cada vez mais fazer com que essas mulheres despontem, cresçam e consigam realmente se sentir realizadas, ter sucesso e ter essa sensação de que está fazendo algo que gosta, com empenho, com dedicação e está vendo resultado. E a autora, em breve aí, vamos falar um pouquinho mais pra frente, lançando um livro também voltado apenas para mulheres no empreendedorismo feminino. Eu vim de um caminho super tradicional, do concurso público, da faculdade, da pós-graduação, do concurso, mas resolvi abrir mão de tudo para empreender, porque eu acho que o desafio do empreendedorismo transforma a gente. E aí tô seguindo. Muito legal. E você era de que área? Conte aí um pouquinho pra gente, só para situar quem tá nos ouvindo. Sim, eu também era do direito, né? Sou o que eu acho que a gente fica para o resto da vida. Sempre, sempre. Então, eu sou formada, fiz OAB, sou pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil. Que legal. Fiz concurso público, trabalhei no TJ, estagiei no MP, estagiei na PGE, tive uma longa jornada aí no direito. Para finalizar, fui para o TRT de São Paulo, uma grande escola também. Eu acho que cada lugar que a gente passa na nossa vida vai trazendo conhecimentos, vai trazendo aprendizados e a gente vai só agregando. É um passo a passo, vai formando a Jamile de hoje. Então, fui para o TRT, passei quase 4 anos mais ou menos lá. Me formei e lá eu tive uma escola de formação de pessoas, de liderar pessoas. Tive a oportunidade de ser diretora de vara lá, então a gente aprendeu muito sobre liderança, sobre mediação, trabalhei com mediação de conflitos, até que chegou um ponto que eu queria muito voltar para Aracaju, minha cidade natal, que eu sempre amei. Fui para São Paulo por causa do concurso e eu sempre fui muito inquieta. Eu sempre gostei de ter minha autonomia financeira, de buscar o que é meu. Então, desde muito cedo, eu estava ali sempre vendendo alguma coisa. Fosse uma revistinha de alguma coisa, um produto aqui e ali. Mas eu ouvi muito tempo na minha casa que empreender era muito desafiador. E talvez muitas de vocês também já tenham ouvido isso. Então, o meu pai falava muito, não quero empreender não. Meu pai começou a trabalhar muito cedo, teve uma história de vida ali bem difícil, bem desafiadora. E ele sempre me afastou, de certa forma, do empreendedorismo, porque ele acreditava que tinham caminhos que fossem mais leves para mim, digamos assim. E eu fui seguindo nesse caminho. Mas, no fundo, eu acho que algo sempre me incomodou ali, porque quando a gente tem um emprego na CLT, um concurso público, seja o que for,
por mais que você tenha algo mais estável, que é o que a maioria das pessoas busca, você também tem um teto. Você não tem como passar dali. Você chegou ali, tudo bem. Na minha situação, por exemplo, eu já estava no cargo mais alto que eu poderia alcançar dentro daquele concurso. Sim. Eu estava na diretoria de vara, eu não tinha mais para onde ir. Então, o que eu buscava ali era novos desafios, era poder crescer. E isso é muito importante. E foi assim que eu decidi sair de São Paulo, voltei para Aracaju, abri a Ami Baby, que talvez alguns de vocês que estejam assistindo conheçam. Sim. Ficamos aí mais ou menos por 5 anos, uma loja que foi um sucesso aqui. Graças a Deus a gente tem uma repercussão muito positiva. Até hoje recebo muitas mensagens das mamães sobre a Ami Baby. E mais uma vez a gente decidiu fechar um ciclo e começar um novo ciclo. Agora ajudando outras mulheres nesse processo de crescimento, de empreendedorismo, de crescimento pessoal e profissional. Que a gente sempre precisa lembrar disso. Não é só o ganhar mais dinheiro ou ter mais alguma coisa, mas de se sentir bem com o que você está fazendo e ter um crescimento pessoal e profissional com equilíbrio, que talvez seja o ponto mais difícil para nós mulheres. Quando você estava falando, eu também me identifico bastante com você, porque também fui concursada por 2 anos lá em São Paulo, né? 1 ano e meio, quase 2 anos. E também fiz essa escolha de largar o concurso público, voltar para Aracaju para empreender, né? Tenho um escritório de advocacia, também gosto de startups, então invisto em startups, né? Enfim, aí fiz essas escolhas, mas a gente sabe que para nós mulheres essa não é uma decisão simples. Particularmente, eu me lembro que o processo de decisão meu de largar o concurso lá, quando eu era analista do TRT também de São Paulo, e quando eu disse, olha, eu vou realmente pedir exoneração. A primeira coisa que me disseram, Clara, você é louca. Né? Clara, você é louca. Você vai deixar algo que é totalmente, você tem uma estabilidade, você tem uma segurança. Lembre, você é mulher, você vai ter filho, porque é assim que, né, a sociedade, ela já traz todos os nossos, né, nossos estereótipos e tudo o que a sociedade projeta pra gente. Nem perguntou se eu queria ter filho, né? Se eu queria, o que é que eu tinha projetado, porque naquele momento eu não tinha minhas filhas ainda. Hoje eu tenho 2 lindas filhas, mas naquele momento eu não tinha. E, efetivamente, existia todo aquele discurso pré-moldado para me paralisar, para dizer, não vá, não siga. Mas eu acredito muito que toda pessoa pode empreender. Eu acredito muito nessa visão. E, para mim, isso era algo que era muito tranquilo nesse processo de decisão. Mas a decisão de ir contra a corrente, porque é uma decisão de ir contra a corrente, é uma decisão difícil. Né? Lógico, a gente lembra que quando o avião, né, ele vai, né, decolar, ele vai pousar, ele vai contra o vento, né? Enfim, quando ele vai levantar também. Enfim, mas a gente tem que lembrar que não é algo que é simples. É algo que é complexo. Então, como foi pra você isso? A frase que você falou, eu acho que eu ouvi várias vezes. Você é louca. Eu sempre falo que alguns me chamam de corajosa e muitos me chamam de louca, porque você abrir mão de um concurso público federal pelo qual você passou um tempo estudando para entrar é muito contraditório na cabeça das pessoas. E principalmente porque é o que muitos almejam. E aí você fica, mas e agora? E é por isso que eu falo tanto que a gente precisa ter muita certeza das nossas decisões. Sim. E vai ter medo, é natural. O medo é natural do ser humano. Então, a gente vai sentir medo, a gente vai ficar, meu Deus, e agora? E se não der certo, que é a frase clássica de todo mundo, a gente também se faz em alguns momentos. Mas aí você precisa parar e pensar. E se não der certo? E se não der certo, eu vou recomeçar, como a gente estava conversando aqui anteriormente. É muito importante que a gente passe por esse processo de transição, tendo segurança até para passar para as pessoas, porque não adianta a gente ficar esperando dos outros. É a grande questão que a gente às vezes fica, eu queria tanto que me apoiassem nessa decisão, eu queria tanto que me falassem, saia mesmo, vai empreender, busca os seus... As pessoas não vão te falar isso. Não. Eu acredito que você passou pela mesma realidade, como você comentou, né? Você é louca, Clara. Como é que você vai fazer isso? Eu lembro muito nitidamente quando eu estava saindo, eu fui fazer exame demissional, eu sentada na salinha esperando me chamar e um servidor do meu lado fez, é você? Tipo, é você que vai fazer uma loucura dessa? E aí começou a me questionar se era eu que estava pedindo para sair e tal. Eu tô pedindo exoneração.
Porque eu tô com vontade de seguir novos rumos. Mas não é fácil, as pessoas julgam muito. E esse julgamento, eu sempre falo que às vezes a gente fica com aquele certo receio. Ah, a pessoa não quer o meu bem, a pessoa isso. Gente, às vezes é da pessoa que mais te ama. A pessoa mais próxima. Eu lembro que eu assustei muito, principalmente quem acompanhou minha jornada. Porque sabia o quanto eu batalhei para estar ali. Claro. O quanto eu estudei. E pessoas que passaram pela mesma jornada. Então, quem estudava comigo, eu fiz, meu Deus do céu, eu não me imagino fazendo isso. Então, como é que a Jamile vai fazer? Sim. Né? Teve amigas muito próximas que eu deixei para contar muito perto. Depois, assim, eu já tinha resolvido. Agora não tenho mais o que fazer. Sim, sim. Porque eu sabia. E é uma pessoa, assim, muito próxima, que eu sei o carinho gigantesco que tem por mim. Mas sim. eu sabia que se eu falasse, ela ia ficar surtando, pensando, mas não faça isso. Então, o que acontece muitas vezes é isso. As pessoas vão nos julgar. As pessoas, muitas vezes, não vão nos apoiar. E para isso você precisa estar com a sua mentalidade fortalecida. Sim. E ter convicção das suas decisões. Sim. Saber o que eu quero. Sim. Por que eu quero. Então, se eu quero isso, o que é que eu vou fazer para alcançar? E deixa as pessoas falarem. A gente tem que ter o filtro. Vai entrar, claro que são conselhos muitas vezes importantes. A gente filtra ali, o que não serve a gente passa. Isso. E se não der certo, a consequência é minha. A decisão foi minha, eu tenho que estar disposta a passar pelas consequências disso. E foi o que eu fiz naquele momento. É um processo de escolha, né? Sim. Isso, assim, né? Na verdade, você tem que fazer a escolha e a decisão é tua mesmo. A decisão é tua e você vai seguir naquela jornada. Eu me lembro que quando eu tomei essa decisão, eu senti uma tranquilidade, uma paz. E eu acho que a gente olhar para isso, olhar para o sentir, é muito importante. É muito importante. Porque naquele momento, eu me lembro, lá em São Paulo, eu não estava feliz fazendo o que eu fazia. Era algo muito engessado, era algo muito técnico, era algo muito burocrático e eu queria mais. Eu não conseguia, eu não via desafio. E eu gosto dos desafios, eu gosto, né, das coisas que vão trazer novas perspectivas. E empreender é prática. Eu gosto muito dessa ideia de que empreendedorismo é prática. Empreendedorismo não é uma arte, não. Empreendedorismo é persistência. Empreendedorismo é prática. E eu digo que é prática, é persistência porque eu brinco com alguns amigos, olha, se eu conversar com você, Jamile, muito tempo, e a gente criar uma conexão, provavelmente a gente vai abrir um CNPJ. Por quê? Eu não tenho medo de abrir CNPJ. Não tenho medo. Por quê? Porque, na realidade, se a gente tem uma conexão e a gente vê possibilidades, a gente tem ideias, a gente tem... Entende? Eu vejo que é possível a gente arriscar. E a gente tem que arriscar. A gente pode arriscar, obviamente, com toda a segurança, Sim. com toda... Mas a gente deve arriscar. E não ter medo do risco e não ter medo do fracasso, porque o fracasso é inevitável no empreendedorismo. O fracasso é inevitável. Eu já fracassei, Jamile, e digo pra você com muita tranquilidade. Já abri e já fechei alguns CNPJs. E tá tudo bem? Sim. Tá tudo bem? Porque faz parte do processo do empreendedorismo. Faz parte da vida de quem quer empreender. É simples pra uma mulher? Claro que não. É hiper, mega desafiador. E eu queria ouvir isso de você. O que você enxerga de desafios para as mulheres? Pois eu quero que você traga a tua perspectiva, eu vou trazer a minha também como empresária, enfim. Mas eu queria que você trouxesse a sua perspectiva e também contasse um pouquinho como é que foi essa questão da Alma Baby, porque eu, por exemplo, para mim me salvou a Alma Baby em vários momentos. Com as minhas filhas, por exemplo, eu era uma cliente lá fiel da Alma Baby. Conta aí um pouquinho como foi, porque era uma loja grande, né, com muita... Então, como foi tanto a visão sua, né, de construir Sim. aquela loja grande, quase um shopping, a Alma Baby a visão era uma visão de um shopping. Sim. Então, que visão você teve naquele momento e todo esse processo agora de transformação? Vamos lá. Sobre os desafios, vou falar um pouco dos meus desafios que você me falou e depois a gente contextualiza para os desafios de forma geral. Tá. Quando a gente decidiu abrir a Alma Baby, uma das pessoas que falou muito sobre você vai fazer isso, foi uma juíza que trabalhou comigo. E eu lembro que eu virei pra ela e fiz, doutora, fica tranquila. Tipo, ela desesperada. Como assim você vai pedir pra sair do tribunal? Eu fiz, fica tranquila. Essa decisão não foi do nada. Tem 3 meses que a gente está pensando e organizando isso. Então, a minha decisão está tomada. Eu vou pedir exoneração do tribunal. E por que eu estou comentando isso? Porque é importante a gente pensar nesse pré.
como você falou agora. Não é que você vai sair fazendo as coisas de qualquer jeito. A gente que tem mente empreendedora, que a gente gosta de desafios, eu acho que isso é natural da empreendedora, a gente sempre está enxergando alguma coisa ali além. Mas antes desse passo, a gente para refletir. Claro. A gente analisa, e isso é importante. E muitas vezes, esse eu acho que é o primeiro desafio das mulheres. Muitas vezes essas mulheres não conseguem fazer isso, porque muitas empreendem por necessidade. Sim. O meu caso e o seu foi um caso de escolha. Sim. A gente escolheu empreender. Sim. Mas muitas mulheres que empreendem no Brasil empreendem por necessidade. Sim. E aí as coisas começam meio atropeladas. Sim. Porque você não tem essa preparação anterior. Muitas vezes não tem base de empreendedorismo, principalmente feminino. Sim. Porque a geração anterior a nossas mães, em sua grande maioria, tomavam conta da casa e dos filhos. Sim. Não empreendiam, não estavam trabalhando fora. Sim. Então, esse já é um grande desafio. Que a gente teve a oportunidade de ter o tempo ali de maturação. Verdade. Para mim, sobre o Ami Baby, trazendo um pouquinho, a gente decidiu... eu sempre gostei muito de universo infantil. Ainda não tenho filhos, mas sempre fui apaixonada por criança, por gestante, maternidade. E aí, pesquisa de mercado, tentar entender qual era a realidade de Aracaju. A gente tinha espaço aqui para isso? Tem lojas infantis? Tem. Mas a gente tinha a proposta desde o início de reunir tudo num só lugar. Isso. Então, desde o dia que a gente pensou na concepção do Ami Baby, qual seria o nosso diferencial? E aí já entra uma estratégia aí para as empreendedoras. Qual é o seu diferencial? Sim. O que você vai fazer que as outras pessoas não fazem? Então, um dos nossos diferenciais era ter tudo em um só lugar. Que foi justamente o que você falou. Muitas mães falavam, é o shopping dos bebês, é Isso. o shopping das mamães. Porque a gente tinha desde o básico ali, do tecidinho, da fraldinha, até uma cadeira, um carrinho, algo maior, mais complexo. Então, a gente passava por todas as fases do 0 aos 5 anos trazendo isso. Então, isso era desafiador pra caramba. Não era fácil, porque a gente tinha que ter um estoque muito grande. E a nossa proposta de valor desde o início foi essa. Então, não faria sentido eu simplesmente sair enxugando, fazer, não, agora eu só quero vender 2 copinhos e 2 mamadeiras. Não, Sim. se você entrasse na Ami Baby, você tinha um corredor de modelo de copo. Isso. Você tinha um corredor de modelo de prato. E nisso... são desafios que vão aparecendo no caminho, sabe, Clara? Porque a gente começou com uma loja que tinha inicialmente ali mais ou menos 300 metros quadrados, fomos para um segundo ponto ali atrás do farol que tinha 1.500 metros quadrados. Isso. Então, a gente tinha vários desafios ali. E algo que eu aprendi muito e venho aprendendo ao longo dos anos, que é outro desafio muito grande das empreendedoras, delegação. Nós, mulheres, eu acho que a gente passou por uma fase que... para buscar toda essa questão de ter autonomia, de ter liberdade, a gente foi num ponto de eu resolvo tudo, eu faço tudo, sabe? Então, eu sou a mãe para quem é mãe, eu sou a dona de casa, sou a esposa, sou a filha, sou a neta, sou a sobrinha, eu sou a empreendedora. E aí? Como é que você faz isso? E aí entra a importância do delegar, que é outro grande desafio. E acredito que realmente seja uma característica, não sei se você já passou ou passa por isso, mas é uma característica feminina muito grande, justamente porque a gente tem esse instinto de cuidar, de resolver. E quem é empreendedor normalmente tem um instinto muito resolutivo, né? De executor ali, de entrar em ação realmente. Então, com a Ami Baby, ou a gente aprende a delegar, no tamanho da loja que a gente tinha, ou eu aprendi a delegar, ou eu não crescia, não saía do lugar. Então, a gente tinha uma equipe grande, a gente estava ali sempre conversando com as pessoas. E, às vezes, você está pensando, mas eu sou advogada, eu empreendo só no meu escritório ali, eu não preciso de equipe, por enquanto eu estou ali pequenininha. Delegação entra nas pequenas coisas. Às vezes, para o seu marido, para cuidar dos seus filhos, para estar ali. Sim. E a gente fica, fulaninho não faz nada. Tá, você tá dando espaço pro seu marido fazer? Pois é. Porque às vezes a gente quer que o outro faça, mas a gente não quer que faça do jeito dele. Quer que faça do nosso jeito, no nosso tempo. E aí é um desafio muito grande da mulher, porque a maioria das mulheres que empreendem no Brasil não tem rede de apoio. Elas não têm uma estrutura. Eu tinha equipe lá, mas muitas mulheres não têm. A gente brinca que é a eu presa, né? Não é a empresa, porque você trabalha ali sozinha. Então, essa empreendedora é um empreendedor individual e você precisa aprender a delegar, seja
para um marido, seja para um filho, quando você já tem um filho maiorzinho, a deixar e ensinar a fazer as coisas, seja ter alguém na sua equipe, eu ainda não tenho como ter alguém fixo. Às vezes alguém que você vai contratar para fazer algum serviço específico, para te auxiliar em alguma questão. Tudo isso é muito importante e é um desafio muito grande. E só para finalizar essas questões dos desafios, talvez o maior desafio de todas as mulheres no empreendedorismo é conciliar esse monte de papéis que muitas vezes a gente se coloca por uma questão cultural, né, em uma sociedade que vinha completamente diferente e hoje você olha e faz, e agora? Porque no final das contas, hoje a gente estava conversando até lá em casa, falando como é tudo muito recente. A minha avó tem 91 anos. Ela sempre me conta que ela não aprendeu a andar de bicicleta, ela não sabia andar de bicicleta porque o pai dela falava que andar de bicicleta era coisa de homem. Hoje eu estava conversando com minha madrinha que tem 75 já, tá? Mais jovem. E ela falou a mesma coisa, que ela não aprendeu a andar de bicicleta porque o pai dela não deixava, que era coisa de homem. Que ela não podia usar calça porque era coisa de homem. Então, às vezes, a gente não percebe o quanto é recente na nossa história. Quando a gente pensa em história, a geração que está aqui ainda com a gente passou por situações assim. Então, a gente ainda está se adaptando, tentando entender qual é o nosso lugar no mundo. E, para isso, a gente começa a se sobrecarregar. Trazer um monte de coisa que talvez não precisasse ser sua para você. E aí vem aquele peso, aquele fardo, e você não consegue dar conta de tudo. E aí eu preciso ser a super mãe, a super esposa, a super dona de casa, a super empreendedora. E você não vai conseguir ser 100% em todos os seus papéis. A gente vai ter prioridades em momentos diferentes. E aí cabe muito da questão do autoconhecimento para a gente entender como lidar com tudo isso. Mas se eu fosse elencar qual é o maior desafio de uma mulher que empreende, realmente seria equilibrar os papéis, aí os pratinhos na balança. Tem um ponto importante quando você fala da delegação dentro do empreendedorismo, que dentro do que eu já estudei mesmo, porque a gente tem que, né, estudar, ler, até para empreender mesmo, que você tem que focar no que você é bom e delegar o resto. Porque se você não focar no que você é bom e delegar o resto, a empresa não anda. A empresa não vai andar, realmente. E é muito importante ter essa cultura, né, dentro da sua organização, até para você permitir que outras pessoas cresçam com você. Porque senão você não vai ter essa visão de cultura, de organização, de crescimento coletivo, que é tão importante dentro das empresas. E um outro aspecto que me parece também bastante relevante é essa questão da nossa, obviamente, que é uma barreira para as mulheres dentro do aspecto de acumular as funções dentro de casa, e a gente sabe que ainda não existe uma igualdade, né? E estamos muito longe de conseguirmos ter uma igualdade de gênero dentro das relações mesmo, familiares. Lá em casa, por exemplo, eu e Zezinho, a gente divide meio a meio, tranquilamente. E eu digo que a divisão é justa, nem é uma divisão injusta, porque eu viajo e ele fica com as crianças, ele viaja, eu fico com as crianças, e quando me perguntam, mas as crianças estão com quem? Eu tranquilamente digo, com o pai. Não é, com quem deve estar? Com quem deve estar? Com o pai. Isso para mim não reflete como um peso, mas não é algo natural ainda, e não é algo que acontece na maioria das famílias, o que revela realmente uma sobrecarga que traz uma exaustão para as mulheres. Até porque, como você bem relatou, muitas mulheres empreendem como também uma segunda opção. Além de já ter um trabalho, por exemplo, às vezes, você ainda tem que empreender. Então, não é aquela pessoa que faz somente uma coisa, não. É aquela pessoa que já trabalhou um turno, vai trabalhar o segundo turno e vai chegar em casa e tem que dar conta da casa, tem que arrumar a casa, tem que... E olha, que tem coisas que realmente... Se você me perguntar, Clara, você faz isso... por exemplo, eu acordo de manhã e fico muito feliz, Jamile, em acordar
acordar de manhã, fazer o café das crianças, de arrumar a bolsa de Letícia, arrumar a bolsa de Luísa, deixar tudo pronto, faço o café de Zezinho tranquilamente, deixo as crianças e digo, agora é com você, eu vou pra minha ginástica. A gente divide as nossas tarefas. Mas, veja, na prática, isso não é tão simples para muitas mulheres. Sim. Não é tão simples para muitas mulheres, porque muitas vezes é acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e pegar no batente para depois começar uma primeira jornada, para depois ir para uma segunda jornada, para depois ir para uma terceira jornada. Então, é muito desafiador, realmente, quando a gente olha para a nossa realidade enquanto mulheres. E pensando nisso, a gente tem que pensar em alternativas, né? Em alternativas e o que a gente pode construir de soluções dentro desse universo, até para estimular as mulheres a olhar o empreendedorismo feminino como uma via, como um caminho possível para a autonomia. E aí eu queria ir para essa linha agora. O que você vê de positivo? O que te traz? Qual é o brilho que traz nos seus olhos quando você olha para o empreendedorismo feminino e o que traz de transformação na nossa vida de nós mulheres? Eu vou relatar uma situação de uma empreendedora que compartilhou comigo e que já foi mais de uma, mas vamos citar um exemplo aqui. Essa mulher, ela era CLT, ela precisou mudar de estado porque o marido foi transferido e depois que a filha nasceu, as 2 filhas nasceram, uma delas no meio da pandemia e tudo mais, ela parou de trabalhar por causa de toda a mudança e tudo mais. E ela começou a fazer os papéis, como a gente estava falando, exercer os papéis de esposa, de dona de casa e de mãe. E eu não estou desmerecendo isso, muito pelo contrário. Como você falou, você tem muito prazer em acordar, em preparar ali um café da manhã para sua família, em preparar a bolsa das suas filhas, e isso é para ser prazeroso. Mas, muitas vezes, essa mulher está querendo algo além. E ela tinha me relatado, Jamile, eu preciso fazer algo que foque em mim. Que eu sinta, eu acho que a sensação de ser útil, a sensação de transformar, de fazer alguma coisa, de ser produtivo. Porque até aquele momento o que ela sentia é, eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a filha, eu sou a dona de casa. Mas eu não sou eu. E às vezes é até pesado quando a gente pensa nisso, mas é a realidade de muitas mulheres. Durante o processo da AME, ali os 5 anos da AME, eu conversava com muitas mulheres, com muitas mães, e era uma das coisas que eu mais sentia. Muitas delas precisaram abrir mão do emprego que tinham, ou não abriram por opção, mas foram demitidas. A gente sabe que isso, infelizmente, acontece muito ainda depois da maternidade. E elas não sabiam o que fazer. Sim. E o empreendedorismo vem resgatar isso aí, vem resgatar o seu poder. Sim. Eu tô fazendo algo que eu quero fazer, que eu gosto de fazer. Eu vou ter minha autonomia. Sim. Eu vou ter o meu dinheiro. Eu vou poder comprar as coisas que eu quero sem ficar pedindo pro meu marido, por exemplo. Sim. Quando é o caso, né? Então, eu acho que essa autonomia é muito importante. E essa sensação de estou fazendo algo por mim e que, de certa forma, vai contribuir para a sociedade, para outras pessoas. Não é só fazer porque outros precisam de mim, mas porque eu quero fazer. Esse é um grande ponto que eu acho que o empreendedorismo transforma. Outro ponto muito importante também dentro disso que a gente falou é a flexibilidade. Sim. Porque muitas mulheres saem da CLT ou largam seus empregos para conseguir ter mais tempo com seus filhos. Tem uma outra empreendedora, a situação dela acaba sendo até mais desafiadora porque ela é mãe solo, ela era gerente de uma rede de restaurantes. E você, com uma criança em casa, sozinha e sem rede de apoio para trabalhar, como é que você faz? E por muito tempo ela se desdobrava ali para tentar fazer acontecer e dar conta do filho, e dar conta da casa, e dar conta do trabalho. Mas acabou ficando muito pesado, porque ela sentia que ela não estava fazendo o que ela deveria fazer no trabalho, ela não estava conseguindo fazer os horários que ela deveria fazer da forma que ela queria, com responsabilidade. E ela fez, não, eu vou empreender. E ela abriu mão de tudo, ela largou. Que mais uma que todo mundo olhou assim, como assim? Porque assim, ela tinha um emprego relativamente estável, né? Era CLT, não era um concurso, mas já estava há alguns anos ali trabalhando. E ela simplesmente decidiu abrir mão daquilo para empreender. E aí eu vou até trazer um ponto dela que eu lembrei agora sobre a questão de delegação, porque eu sinto que muitas vezes o que essas mulheres
pensam é que, para você é fácil. Como você falou, seu marido ajuda. Você já tem uma estrutura. Você tem uma startup. Você tem não sei o quê. Eu não tenho, eu tô aqui trabalhando sozinha. Essa mãe, ela empreendendo ali com o negócio dela, ainda muito inicial, mas ela conseguiu encontrar uma pessoa que também tinha uma situação parecida com a dela, que também estava ali empreendendo, tentando fazer a coisa. O que ela fez? Uma parte do serviço dela, que era mais manual, que aí entra o que a gente fala, se você delega, você tem mais tempo para o seu estratégico. Sim. E aí você vai delegando o seu operacional para te deixar mais leve. Uma parte que era totalmente operacional e que ela perdia tempo com isso, ela começou a pagar essa pessoa pelo trabalho específico que ela estava fazendo, para que, enquanto ela estivesse resolvendo outras coisas da casa dela, ou do trabalho da empresa, enfim, essa outra pessoa estivesse ali fazendo um serviço para ela. Você não precisa ter um funcionário ali. Eu não estou falando nada de muito miraboloso. Sim. Muito mirabolante. Sim. Algo simples que, às vezes, você consegue fazer uma parceria. Hoje em dia, isso é tão importante, tão válido, porque essa pessoa está te ajudando no seu trabalho. Sim. Você está ajudando essa pessoa financeiramente para que ela também esteja empreendendo ali. Então, essa menina prestava um serviço para essa outra empreendedora de coisas super simples, mas que dava para fazer, e era uma forma de delegar e você conseguir crescer. Porque senão, essa mulher não vai ter tempo de postar, essa mulher não vai ter tempo de fazer divulgação do trabalho dela, de atender um cliente com qualidade. Então, é justamente você conseguir ir organizando esse meio do caminho. Então, como é que a gente faz? Como é que eu vou conseguir fazer para conciliar? Primeira coisa, trabalhe a sua mentalidade. Entenda o porquê você está fazendo isso e o quanto você pode fazer. O quanto você pode delegar que você não está fazendo. Nas pequenas coisas, eu sempre falo, comece com o simples, comece com o básico. Não queira estar com tudo pronto, lindo, maravilhoso, que é outro problema que muitas mulheres têm, perfeccionismo. A gente vem aqui, eu quero... Só quer quando tem um projeto pronto. Quando tiver tal coisa... Não existe. Gente, não vai chegar. Não é. Muitas falam, quando eu tiver tempo... É outra frase que eu uso muito. Quando eu tiver tempo, aí a gente não vai sair. Aí eu fiz, quando tiver tempo, você não vai ter tempo. Isso. Não vai chegar esses dias. Até porque se for quando tiver tempo, as empresas de sucesso só seriam dos desocupados. Exatamente. Perfeito. Porque não existe isso, na verdade, né? A gente nunca vai esperar o tempo, né? A gente precisa realmente a gente precisa investir no que a gente acredita. A gente precisa impulsionar, focar, e não ter medo do novo. Não ter medo do novo. Esse é um ponto que veja, a gente sabe que é desafiador. A gente sabe que é desafiador. Por exemplo, dentro da advocacia, quando eu pensei em entrar na advocacia, por exemplo, abrir um escritório de advocacia, é desafiador. Porque é uma empresa como outra qualquer. Muitas vezes a gente não leva a sério um escritório de advocacia, muitas pessoas não levam a sério, porque não veem o escritório de advocacia como uma empresa, mas tem que ver o escritório de advocacia como uma empresa cada vez mais, com uma estrutura. Por exemplo, quando você fala, para mim isso é muito claro, da delegação, poxa, se eu posso ficar dentro de uma perspectiva do atendimento ao cliente e a outra colega vai ficar dentro da perspectiva de elaboração de peças, outra vai ficar... Isso é muito mais estratégico, né? Muito mais eficiente. Trabalhar a eficiência para garantir os resultados. E aí a gente tem resultados para todas que estão ali naquele trabalho, todos aqueles que estão na equipe, dentro daquela cultura, dentro daquela empresa. Então, disseminar essas práticas são práticas que vão também ajudar e motivar quem está ali. Né? Quem está ali trabalhando conosco dia a dia. A motivação é um ponto importante dentro do empreendedorismo. A gente sabe que é por isso que quando você fala que tem que ter um propósito bem definido, obviamente que esse é um ponto fundamental. Você, quando, por exemplo, em algum momento você pensou que não vai dar certo? Eu penso que não, né? Porque a gente não, pelo menos pra mim, alguma coisa vai dar certo. Eu digo isso, eu fico brincando, porque meus pais, enfim, as pessoas que brincam comigo dizem, Clara, mais uma startup? Porque assim, eu já tentei uma, não deu certo. Eu já tentei outra, não deu certo. Eu falei, alguma vai dar certo, né? Alguma vai dar certo. Por quê? Porque é isso, é tentativa e erro. É aquilo que eu já comentei. A empreender é praticar. Se a gente nem tentar, aí é o maior erro. Porque se você nem tentou, aí essa é a maior falha.
Você me lembrou agora de uma coisa da minha infância. A gente estava fazendo prova, por exemplo, minha mãe sempre falava, nunca deixe uma resposta em branco. Porque se você deixar em branco, você já errou. Vai ser 0? Pois é. Se você escrever alguma coisa, pode ser que você não acerte 100% da resposta. Pode ser que você acerte 100%. Pode ser que você ganhe metade da nota, quando era alguma coisa para discorrer, né? Pode ser que também venha o 0. Mas se você deixar em branco, você já perdeu. Isso mesmo. Então, dá para trazer claramente essa analogia para o empreendedorismo. É verdade. Se você não tentar, você não tem como fazer. Você vai crescer como? Né? Você precisa disso. E eu sempre falo que é natural ter medo. E a grande maioria de nós vai ter medo a todo tempo. Algumas vão ter medo com menos frequência. Mas eu acho que a diferença de cada uma é em o que você vai fazer com esse medo. Isso. Porque esse medo, ele pode te impulsionar e ele pode te paralisar. Isso. Então, é não deixar que esse medo te paralise, que o julgamento das pessoas te paralise, que o que a sociedade impõe pra gente te paralise. Isso. Porque isso vai acontecer. E talvez em algum momento você se pegue falando, meu Deus, e se não der certo? E aí vem a resiliência. Então, sim, assim, importantíssimo. processo de empreendedorismo vem com a necessidade de se reinventar. É uma palavra que eu gosto muito também dentro do empreendedorismo. Você precisa estar o tempo todo se reinventando. E não necessariamente porque fechou uma empresa e vai abrir outra, você está se reinventando. Você vai se reinventar dentro do seu próprio trabalho. Porque as coisas são dinâmicas. A vida é dinâmica. Então, a gente vai se reinventando. Então, eu tenho os meus momentos que eu falo, meu Deus, e agora? Tenho. Mas eu falo, tá, e agora? Se não der certo, qual é o pior? Pronto, parem para pensar assim. Qual a pior coisa que pode acontecer se não der certo? E qual a melhor coisa que pode acontecer se der muito certo? Porque você só vai ter oportunidade testando, como você tem falado. É prática. É colocar em prática e entrar em ação. É isso mesmo. Não adianta a gente ficar com as ideias ali e não entrar em ação. É tirar as ideias do papel, testar e aprender no processo. E se der tudo errado, que com fé em Deus não vai dar, mas se der tudo errado, pode ter certeza que muita experiência você ganhou disso, isso vai servir para o futuro. Porque eu passei por jornadas completamente diferentes da minha vida, eu mudei de ciclos muitas vezes, mas eu sei cada contribuição desses ciclos. Eu sei o quanto isso tudo foi importante para eu chegar até aqui. As pessoas perguntam, você se arrepende de sair do tribunal? Você se arrepende de ter cursado direito e hoje está fazendo uma coisa que não tem muito a ver com direito? Nada. Arrependimento 0. Por quê? Porque eu sei que cada pedacinho da minha história formou a Jamile de hoje. Sim. Então, é isso que precisa nos impulsionar. Pode ser que dê muito certo. Pode ser que não dê tão certo, como você mesma falou. Já abri, já fechei. Não tenho medo de continuar abrindo outras. Porque uma hora vai dar certo. Só que só vai chegar essa hora se você continuar insistindo. Sim. Porque se você parar, essa hora não vai chegar. E quantos gigantes, como você comentou, das empresas passaram por várias situações até chegar ali. Quantos nãos receberam? Quantas portas foram fechadas inicialmente? Mas por que eles conseguiram ter sucesso? Porque eles souberam persistir. Eles continuaram ali trabalhando, pensando, não, agora vai dar certo. Aí não deu, agora vai dar. E a gente recomeça. E tem um livro, eu li, ano passado eu li praticamente todos os livros da Brené Brown. E eu sou, né, assim, eu gosto demais dela. E ela fala disso, que a gente tem que ter a coragem de enfrentar a vulnerabilidade e de ser vulnerável. E quando você entra no processo do empreendedorismo, a gente precisa entender que dentro do novo, você não vai saber se você vai ganhar ou perder. E você não tem como controlar o resultado. Sim. Você não tem como controlar o resultado. Mas você tem que ter a coragem de se expor a essa vulnerabilidade, de entrar nesse processo. E isso é muito positivo para nós que estamos dentro dessa realidade. Por quê? Porque ele permite que a gente se veja. Ele permite que a gente se conecte com o nosso sentir. Ele permite também o reconhecimento de que a gente pode fracassar, que somos humanos. Então, assim, eu acho que agir com coragem é também reconhecer que podemos fracassar. Perfeito. E Brené Brown diz isso com muita clareza em vários momentos, tanto na coragem de ser imperfeito, como na coragem de liderar.
E eu acho que essa é uma perspectiva que a gente precisa trazer para as mulheres, para que a gente também se permita trazer essa vulnerabilidade, porque a gente fica colocando aquela capa, né, de somos as super mulheres, somos... E não, tá tudo bem fracassar. Tá tudo bem se não der certo. Agora, precisamos construir, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, essas redes de apoio. E eu queria que você falasse, eu pensei algumas coisas, assim, né, do que você... Eu sei que você tá com um livro também para lançar, mas você traz, dentro do seu método, 4 pilares. Fala aqui um pouquinho, né, e depois você pode também trazer um pouco do livro, enfim, alguns insights, assim, Vamos lá. Só fazendo um adendo sobre o que você falou, é muito importante isso, a gente saber e ter essa consciência, que vai justamente de encontro à questão do perfeccionismo, que a gente falou uns minutinhos atrás. Se eu souber que eu posso falhar, mas não tem problema eu falhar, que é esse ponto central, que tá tudo bem se eu falhar, fica muito mais leve. A gente assumir um papel de mulher guerreira, de mulher que faz, acontece e precisa estar perfeita em tudo. E a gente não vai estar. E tá tudo bem não estar. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos com falhas e os processos que fizermos no meio do caminho também vão ter suas falhas. Isso. E enquanto a gente enxergar isso, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas se não der, tá tudo bem, eu vou recomeçar, ótimo. Só que a gente tem uma autocobrança muito grande. Uma culpabilização muito grande. Ai, meu Deus, eu não consegui. E o que tem se você não conseguiu? Pois é. Não conseguiu. Vamos tentar de novo, uma hora vai sair. Então, é justamente esse medo do fracasso, muitas vezes, paralisa a gente. E ter a coragem de ser imperfeito, como você mencionou aí do livro da Benê, é muito importante. Porque a gente enxerga que não é só sobre isso. É sobre aprender, é sobre se reinventar, é sobre olhar para si, olhar e pensar... Cara, eu não sou perfeita, então as coisas não vão ficar perfeitas. Sim. Mas uma hora vão funcionar. Independente de como elas vão funcionar, isso vai acontecer, né? Mas trazendo um pouquinho aí sobre isso, hoje a gente está com a metodologia voltada só para mulheres empreendedoras, porque eu acredito muito que empreender é desafiador, mas empreender sendo mulher é ainda mais desafiador e a gente precisa ter um olhar mais atento a isso. Então, o que a gente pensou quando pensamos em trazer algo pro feminino, para a mulher? Em 4 pilares que são muito importantes. Não vai dar tempo de a gente discorrer todo aqui, mas só para vocês terem uma ideia do que você pode parar para pensar e o que é importante para o seu crescimento. A primeira coisa, para mim, sempre, o alicerce da casa é a nossa mentalidade. Então, a mentalidade vai fazer com que você esteja preparada para assumir outros papéis, para ter a coragem de fracassar, para ter a coragem de falhar ou para ter a coragem e a vontade de ter sucesso. Sim. Porque é um outro ponto aí que não vai dar tempo de a gente falar hoje, mas a gente tem muitos bloqueios. Claro. De não posso crescer, de autossabotagem, muito processo de autossabotagem, porque a gente acha que a gente não é merecedora, que a gente não pode estar ali naquele lugar. Então, tudo isso influencia muito. Então, primeira coisa, você precisa trabalhar sua mente. Entender que ela vai ser a base. E quando você tem essa mentalidade mais fortalecida, todo o restante vai se tornar mais leve. Então, o seu porquê, o que a gente falou lá no começo. O que eu faço e por que eu faço. Isso tudo está aqui. Segunda coisa que a gente vai trabalhar, estratégia de vendas. Porque se você já está com a mente fortalecida, você precisa trabalhar técnica. Porque também não é só você chegar lá, vou botar isso aqui para vender, essa taça tá aí, quem quiser comprar, que compre. Não vai funcionar. Então, a gente precisa entender. E hoje, vivemos numa era que a gente chama de vendas 2.0, que é justamente a gente tem um consumidor que é mais atento, que pesquisa, que quer uma informação melhor. A gente estava falando sobre a Ami Baby. Outro grande diferencial da Ami Baby, a gente sempre falou, a gente não faz venda, a gente faz consultoria aqui dentro. Eu tenho que entender o que é que o meu cliente realmente precisa. Eu não posso simplesmente... Jamile, tem a mamadeira? Tem mamadeira aí? Tenho? Tome. Escolha aí sua mamadeira. Sim. Então, hoje a gente precisa chegar... Vamos lá. Para que você quer uma mamadeira? Qual a idade do seu filho? Como... Sabe? Tentar entender toda a questão do cliente para que você possa oferecer para ele o melhor produto ou o melhor serviço, dependendo do que você trabalha. Então, essa oitiva do cliente, o como você vai abordar, a personalização no atendimento, porque hoje em dia, se você trabalha com produto, principalmente na internet, você compra hoje direto da China. Sim. E qual a sua diferença? Um atendimento que você chegue lá e que olhem para você, no seu olho, que saibam o seu nome, que te entendam. Então, a gente trabalha estratégias de vendas por isso.
Terceira coisa, técnicas de marketing digital. Porque hoje o mundo gira muito em torno do digital. Sim, sem dúvida. E ele abre muitas portas pra gente. Sim. Então, você tem uma visibilidade muito maior. É como se você tivesse uma loja numa grande vitrine de shopping ou de uma rua super movimentada. Mesmo que você nem tenha uma loja física. Ou que você seja uma advogada que está ali iniciando e você ainda não está num super escritório. Esse dia vai chegar, mas mesmo que você ainda não esteja lá, você está ali trabalhando, mostrando seu serviço, mostrando que você entende, que você tem conteúdo, Sim. que você tem propriedade no que você fala, que você busca, que você aprende. Então, tudo isso a gente consegue fazer através do marketing digital. De postar no Instagram, de ter uma página legal no Google Perfil de Empresas, de ter um WhatsApp Business mais profissional para falar com seus clientes. E isso tudo é gratuito. Então, a gente não precisa... eu não tenho dinheiro para investir. Não precisa. Precisa do seu esforço, de você querer entrar em ação, sabe? Sim. Então, a gente trabalha a mentalidade, as estratégias de vendas, as técnicas de marketing digital e, por último, mas não menos importante, alianças estratégicas. A gente precisa de networking. Esses momentos que a gente tem, os bate-papos, as pessoas com quem você convive, faz toda a diferença. Sim. Ontem eu estava fazendo uma live falando justamente sobre isso. Quando você está numa sala que tá todo mundo... Ai, meu Deus do céu, que saco, que não é... Sabe aquele ambiente que as pessoas estão reclamando o tempo todo? Você vai se sentir super feliz, empolgada e motivada? Não vai. É energia, isso é contagiante. Então, se você estiver num ambiente que você chega lá e a Clara vai estar lá falando sobre empreender, o que ela fez, como foi, isso contagia. Então, você vai ser impactada por isso. Por isso é tão importante o networking, a gente estar perto de pessoas que realmente entendam o nosso propósito. E muitas vezes, em casa, a gente não vai ter essa rede de apoio. Muitas vezes, teu marido não entende. É uma realidade de muitas mulheres. Seus pais, seja lá quem for, seus filhos, se já forem maiores. Muitas vezes, eles não entendem, não concordam. E aí, você tem que estar perto de mulheres que queiram também empreender, que entendam as suas dores, que entendam os seus desafios para a gente somar. Eu não tenho funcionário para fazer reunião estratégica para pensar. Não tenho sócio para isso. Perfeito. Procura outras pessoas que estão ali. Perfeito. Porque hoje tem vários grupos. Sim. Vocês têm um grupo aí que estão aí crescendo justamente para trazer isso. Em todas as áreas você vai encontrar Sim. pessoas que também estão Sim. com isso. E isso vira muitas chaves. Isso Sim. traz insights. Isso muda... Inclusive a mentalidade. É um ciclo no final das contas, né? Porque a gente sai da mentalidade, passa pelas técnicas, vai para o networking. Isso transforma a sua mentalidade. A gente vai trabalhando aí. Então, a gente está com o método para abrir agora dia 17 de junho. Vamos abrir vagas para mentoria em grupo. Então, a proposta é realmente pegar na mão delas. Não é simplesmente, o método é esse, se vira, sabe? Porque eu sei que a dificuldade dessas mulheres que empreendem é muito do como fazer. Sim. Não é só, eu sei o que eu preciso fazer, mas como eu vou fazer? Então, a proposta da mentoria é pegar na mão, a gente ficar 2 meses juntas, vai ter encontro ao vivo, 8 encontros ali pra gente conversar e entendendo as necessidades e aplicando em cada situação. Legal. E até o mês que vem, ainda não tem data de lançamento, mas tá saindo no forno. Livro também do empreendedorismo. Nem falei o livro, primeira vez, viu? Um spoiler aí. Que legal. Do empreendedorismo, a realização é o nome do livro. Hoje chegou o primeiro exemplar pra gente dar uma conferida e a tiragem já vai sair em breve. E o livro também vai ser voltado para esses 4 pilares, justamente por entender a importância de ser um conjunto. Não adianta trazer só técnica, e a gente traz justamente isso. Tem muito livro bom falando sobre técnicas de vendas, muito livro falando sobre a parte prática nesse sentido, de teorias. E tem muito livro falando sobre mentalidade. Mas a nossa proposta é reunir tudo numa coisa só. Sim. Voltado para mulheres. Então, tá chegando aí em breve, eu conto a vocês. Sigam lá no Instagram. Pois é, diga aí qual é o seu Instagram. @Jamile, com 2 L's, .Hollenberg com L só. Se puder colocar aí, depois a gente comenta. Pronto, muito bom, Jamile. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente teve uma conversa super produtiva. O empreendedorismo feminino, ele a gente precisa desses espaços de conversas, de livros, de realmente pegar nas mãos umas das outras, para que a gente consiga nos ajudar, obviamente, para que
é muito interessante, porque o que a gente vê muitas vezes é falta de coragem. No momento em que uma ajuda a outra, talvez isso seja um impulso que seja necessário para que se dê o primeiro passo. E eu costumo dizer que o melhor planejamento estratégico é tirar ele do papel. Ou seja, perfeito. Vá para ação. Perfeito. Não existe planejamento estratégico no papel. Você tem que ir para ação, você tem que realizar. Então, nada de ficar, né, pensando. Não, vá para ação, vá para realização. Então, isso para mim é muito. Eu sou muito prática, sou muito. Isso já está dentro do meu dia a dia, dentro do escritório, como das outras coisas que eu faço. Mas eu também digo isso para as mulheres como um todo. E não é diferente para quem está na advocacia. Não é diferente quem está na advocacia, quem está nessas, né, tem todo o ambiente de empreendedorismo como um todo. Porque realmente a gente tem, e temos políticas muito positivas já, temos tido. Obviamente, a gente ainda tem uma discriminação de gênero, temos problemas, né, de desigualdades salariais, temos barreiras. Mas também já temos alcançado algumas políticas públicas voltadas para as mulheres. Por exemplo, dentro do ambiente de startups que eu atuo, a gente tem editais específicos para as mulheres em termos de subvenção. Então a gente tem que também buscar as oportunidades. Sim. Por isso que é tão importante esse pilar do networking. É tão importante estar próximas de mulheres que queiram empreender, de mulheres que estejam já dentro, que tenham já esse conhecimento, porque é com esse networking que que essas pessoas, que essas mulheres vão conseguir também evoluir e com mais rapidez, com mais velocidade. Não vai ficar batendo cabeça como a gente. A gente já bateu muita cabeça, né? Eu, pelo menos, já bati muita cabeça. Vai e vem. E aí depois a gente vê, poxa, aqui é mais fácil. Talvez se a gente fosse por esse caminho, a gente já teria chegado naquele ponto, né, com mais facilidade. Exatamente. Então, isso realmente ajuda. Eu já quero saber quando é que vai ter lançado o livro. Eu sou uma aficionada e compro muitos livros. Então, como professora também, então acabo que gosto das leituras, então faço questão de adquirir, assim que ele ficar pronto, me avise. E é isso, eu agradeço demais. E eu queria só, a última coisa, que você deixasse uma frase para essas mulheres que querem empreender, já que você vai estar aí trazendo essa força. Diga essa frase para a gente fechar o nosso podcast hoje. Então, mulheres, apesar do medo, você precisa agir. Não deixe que o medo te paralise, não deixe que as pessoas te julguem e te paralisem. Entre em ação, reinvente-se a cada dia, faça o seu papel, que com certeza as coisas irão acontecer e sua vida será transformada. Muito bom. Jamile, muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme. Eu acho que a gente se conectou bem. Sim. Né? Agora, eu não vou dizer que a gente vai abrir uma empresa, porque eu estou com várias nesse momento, mas quem sabe... Existem pontos em comum. Existem pontos em comum na nossa história. De repente, pode ser que aí alguma coisa, né, no futuro a gente se conecta aí, uma startupzinha. Nunca se sabe, o futuro Deus pertence, né? Pois é. Mas assim, foi um prazer enorme, Clara, agradeço o convite. É sempre muito gostoso estar falando disso, porque tem uma importância tremenda e como você falou, a gente precisa de mais mulheres fortalecendo essa causa. A gente precisa de mais mulheres fortalecendo outras mulheres. Essa rede de apoio que às vezes não é tão visível, você pode não ter a rede de apoio dentro da sua casa, mas que você procure... Cheguei a me arrepiar agora. Mas que você procure a rede de apoio em outros lugares, que você procure essa rede de apoio, que você tenha o apoio dessas mulheres. Um podcast como esse, às vezes... parece não tão visível, mas é uma forma de apoiar essas mulheres. Claro. É uma rede de apoio também. Então, não se sinta sozinha, né, quando você empreende, porque tem várias formas de você estar ali. E falar sobre isso, trazer esse tema à tona, é muito importante. Como a gente falou, é algo muito recente. São muitas mudanças que a gente está vivenciando, com muitas conquistas, apesar dos desafios que a gente passou. Mas eu tenho certeza que esse tema só tende a crescer, a gente tende a se fortalecer e transformar a vida dessas mulheres, que possam passar pelo que a gente passou, como você falou, encurtar os caminhos para que chegue mais longe, mais rápido. Eu sempre falo que sozinho a gente até pode chegar lá,
mas acompanhado a gente vai chegar mais rápido e muito mais longe. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. E aqui a gente está terminando a primeira temporada do nosso podcast com você. 12 episódios. Esse é o nosso 12º episódio. A gente termina a nossa primeira temporada. Foram 12 episódios, todos os 12 com mulheres. Então, aí depois acompanhe. O Falando às Claras tem esse propósito de trabalhar com essas temáticas de histórias reais, de vida. Então, trabalhamos com liberdade religiosa, trabalhamos com maternidade, trabalhamos com várias temáticas também dentro do aspecto da advocacia, e hoje a gente fecha a nossa primeira temporada com Jamile trabalhando com empreendedorismo feminino. Esperamos que vocês gostem, curtam, compartilhem e acompanhem a nossa segunda temporada, que vai ao ar somente no próximo mês. Até lá!